gravação. Bom, já estou gravando ali. Não sei se eu gravo nesse Meet aqui também. Vou gravar aqui também. Fica como backup. Estou gravando ali num outro computador, mas a gente faz gravação em 2 locais, porque se um der problema, a gente tem 2. É a lei da TI, né? Sempre backup é bom. Bom, pessoal, vamos lá então. Muito boa tarde novamente a todos. Estamos iniciando aqui o período suplementar emergencial, segunda edição. Eu já vou começar compartilhando a tela aqui, que eu quero mostrar já algumas coisas para vocês. Então, essa é a tela que eu quero mostrar para vocês. Esse é o horário do curso técnico de informática do Cefores, o FTM. Esse arquivo já foi enviado para todos os alunos e nele consta todos os horários de aula de todas as disciplinas do nosso curso nesse PSE 2, segunda edição do período suplementar emergencial. Aqui estão relacionados apenas as datas e horários dos encontros síncronos. São encontros como esse que nós estamos tendo agora, ao vivo, né? Nesses encontros, vocês podem, a qualquer momento, interromper as minhas explicações, as minhas apresentações aqui. Fiquem à vontade para, a qualquer momento, interromper e colocar as perguntas de vocês, as dúvidas. Isso é importante. A grande vantagem de você estar aqui comigo agora, ao vivo, né, é que você tem essa possibilidade de participar, tirar dúvidas, colocar suas perguntas, fazer sugestões também, óbvio, né? Bom, então aqui nesse horário, nós estamos hoje, dia 10 de novembro, terça-feira, então nós temos agora, às 13h30, a nossa aula de BD2, que é Banco de Dados 2. Depois que a gente terminar essa aqui, às 15h30, eu vou ter outra aula, que é da disciplina de Banco de Dados 1. Certo? Bom, é isso. Então, vamos lá. Vamos dar início, então, à nossa disciplina de Banco de Dados 2, dia 10/11 de 2020, terça-feira, às 13h36. Bom, pessoal, eu vou começar primeiro falando para vocês o que vamos estudar em Banco de Dados 2. Tá? Só para relembrar um pouco, nós falamos de Banco de Dados 1, por semestre, no primeiro período do curso. Nós estudamos em Banco de Dados 1, nós estudamos a parte de projeto e implementação. Tá? Ou seja, a partir de uma determinada necessidade, nós implementamos um projeto. Esse projeto a gente pensa e planeja todas as informações que são necessárias. Para isso eu vou usar essa imagem aqui para dar uma ilustrada. Porque banco de dados nada mais é do que um software, um sistema. Quando a gente fala um software, nós estamos falando de um sistema de gerenciamento de banco de dados. Esse sistema, aqui na imagem, aparece o logotipo do MySQL, que é uma das dezenas de alternativas que nós temos no mercado para trabalhar com banco de dados.
essa ilustração aqui mostra também que o MySQL ele vai gerenciar um conjunto de tabelas de dados. E quando a gente fez na disciplina de Banco de Dados 1 os projetos, nós planejamos qual a melhor estrutura dessas tabelas de dados. Para isso, a gente usou, inclusive, aquele software, o Workbench, né? MySQL Workbench. Tá? Então, o foco principal da disciplina de Banco de Dados 1 é você ser capaz de fazer o projeto do banco de dados e a sua implementação. A sua implementação nós fizemos principalmente através dos comandos de criação de tabelas, que são esses comandos que nós estudamos aqui nesse site, no sqlweb.com.br. Nós estudamos o comando de criação de tabelas, que é o create table, né? E aproveitamos também na disciplina de Banco de Dados 1 para estudar a parte de, bom, se eu consigo criar essa estrutura com essas tabelas, eu também preciso ser capaz de inserir as informações dentro dessas tabelas. E aí, para isso, nós também estudamos e usamos também aqui esse site para fazer exercícios chamados de exercícios de nível 2, que são exatamente exercícios onde você precisa inserir dados nas tabelas. Então, resumindo a disciplina de Banco de Dados 1, esse foi o cenário. Bom, dando sequência agora, o que faremos na disciplina de Banco de Dados 2? Partindo do princípio que nós já sabemos projetar um banco de dados, já sabemos pegar este projeto e transformar esse projeto em um banco de dados efetivamente, nós já sabemos alimentar esse banco de dados com o comando de inserir. Então, agora, na disciplina de Banco de Dados 2, nós vamos dar sequência aprendendo a usar essas tabelas. Usar de diversas formas. Tá? Eu posso usar para excluir informações que ali estão armazenadas, posso usar para inserir novas informações, posso usar para fazer um relatório, por exemplo. Vou dar um exemplo mais prático para você. Olha aqui, americanas.com. Qualquer loja, tá? Qualquer e-commerce. Acabei de entrar aqui no site da americanas.com. Bom, aqui começa a aparecer produtos. Ele está me falando que isso aqui são os mais vendidos hoje. Essas informações aqui, ó, iPhone 11, lavadora de roupas Consul, Smart TV, isso aqui tudo é informação que estava no banco de dados do site da americanas.com. Quando eu fiz o acesso através do endereço, rodou-se um algoritmo que foi lá dentro do banco de dados da loja virtual e buscou essas informações para que essas informações pudessem ser apresentadas ao internauta. Então, o nome do produto, o preço dele, as condições de pagamento, tudo isso aqui estava e está armazenado dentro do banco de dados dessa empresa. Isso aqui também, certamente, as ofertas, as promoções, ou seja, eu estou para falar para vocês que pelo menos uns 70% das informações que estão aparecendo aqui estão armazenadas dentro do banco de dados. Então, quando eu acessei esse site, para se chegar a essa página que eu estou visualizando, muitas informações foram buscadas dentro do banco de dados, através de um servidor web, e desse servidor web foi enviado para o internauta. Tá? Bom, mas olha só, como é que eu faço, por exemplo, para pegar os produtos mais vendidos hoje? Eu tenho
dentro do banco de dados todas as vendas que foram feitas hoje. Então, tem lá as notas fiscais, os clientes, os endereços de entrega, preço de venda, desconto, forma de pagamento, todas essas informações armazenadas lá. Como é que eu sei o que mais foi vendido hoje? Isso, para obter as informações como esta, o que mais foi vendido hoje, eu preciso buscar essa informação dentro do banco de dados e o recurso tecnológico que nós temos para buscar essas informações dentro do banco de dados é a linguagem SQL, que nós já estamos estudando. Eu fiz um trem errado aqui. SQL. É a linguagem que nós já começamos a estudar. Aqui, estou falando que é uma linguagem de programação, mas é uma linguagem que eu uso para conversar com o software de banco de dados. Aqui nós temos MySQL, mas existem dezenas. Vou dar só um exemplo aqui, ó. Softwares, banco de dados. Não vou nem pôr só os gratuitos, não. Vou deixar lista de softwares. 6 mecanismos lá, não é isso que eu quero. Confira os 4 bancos de dados mais utilizados no mercado. Vamos ver o que esse cara aqui fala. 7 opções gratuitos. Aqui, ó. Quais, segundo esse site aqui, quais são os... Primeiro, Microsoft SQL Server, Oracle, DB2 da IBM. Bom, era da IBM, não sei se ainda é. E o Access. Deus me livre, Access, em 4º lugar. Esse trem aqui está muito esquisito. Vamos sair fora disso aqui. 7 opções de bancos de dados gratuitos e de código aberto. MariaDB. O MariaDB é a continuação do MySQL gratuito, tá? O MySQL era... E tem ainda a versão gratuita, né? Mas desde que o MySQL foi adquirido pela Oracle, os criadores lá do MySQL deram sequência no projeto com a versão do MariaDB, que é a continuação do MySQL gratuito. Até falando aqui, ó. Vantagens, aí tem o próprio MySQL, aqui o Workbench, que nós usamos, o projeto até bonitinho, ó, separado em grupos, com cores, ó que bonitinho que está aqui. MySQL, o MongoDB, PostgreSQL, esse aqui é sensacional, conheço projetos bem significativos que usam o PostgreSQL. Ou seja, aqui tem algumas... A SQLite, que inclusive já vem nativo no Android, no celular. Firebird também, já vi muitos projetos com Firebird. Todos esses são opções gratuitas. Tem esse Kubrid aqui também que eu nunca usei. Bom, mas é só para mostrar para vocês que só aqui são 7 opções de softwares gratuitos para software de banco de dados, tá? E tem os que são pagos. E tem vários outros, né? Tem Microsoft SQL Server, Oracle, DB2 da IBM, e assim vai, com vários outros. Bom, então nós temos dezenas de alternativas para software de banco de dados, certo? Nós estamos trabalhando aqui na nossa disciplina com MySQL, mas é só por uma questão de já ter ele lá no data center, onde eu tenho uma conta, um espaço, então, tá? Então, mas o que importa? O que importa é que quando a gente fala de SQL, deixa eu mostrar para vocês aqui do que eu quero dizer quando eu falo SQL. Quando eu falo SQL, vou mostrar aqui não, esse exemplo aqui não é o melhor. Vamos pegar esse aqui, essa figurinha aqui tá bonitinha. Volta aqui. Tá, quando eu falo de linguagem SQL, eu estou falando do idioma, da estrutura que eu uso de comunicação para falar com o software de banco de dados. Tá? Então, para mim conversar com o MySQL, eu tenho que conversar através de instruções SQL. Tá? Quando nós fizemos exercícios de nível 1 e nível 2 aqui, na realidade, as respostas dos exercícios de nível 1 e nível 2 são instruções SQL. Por quê?
porque para mim conversar com o software de banco de dados, eu tenho que falar no dialeto que ele entende, e esse dialeto é SQL. Isso não é só para MySQL, não, tá? Isso é para todos os softwares de banco de dados. E nós temos o que a comunidade chama de SQL ANSI. Aí vai mais a título de curiosidade. O SQL, ele é uma linguagem única. Única no seguinte aspecto. Ele tem uma sintaxe, e a sintaxe básica dele funciona em qualquer software de banco de dados. O comando básico, ele funciona. O mesmo comando você processa no MySQL, você processa no Oracle, você processa no SQL Server, etc. Existem algumas particularidades de cada fabricante. Isso aqui é um exemplo de um comando SQL, tá? Bom, qual que é o segredo? Toda vez que você for trabalhar com um software de banco de dados, primeira coisa que você tem que fazer é ter acesso à documentação desse software. Tá? Documentação. Vamos trabalhar com MySQL? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, documentação. MySQL, cadê a documentação desse software? MySQL.com. Nós temos aqui a documentação. Aqui no site, ele já trabalha com a documentação do MySQL 8.0. Tá? Aqui tem toda a documentação. Mas eu já deixei aqui, eu tenho um PDF, que é esse aqui, ó. Manual de referência do MySQL 4.1. Aí você pode perguntar, nossa, André, mas o MySQL 4.1 deve estar a muitos anos de distância do MySQL 8. Sim, muito provavelmente. Se você pegar o manual de referência do MySQL 8, não sei nem se aqui vai ter, deixa eu ver aqui. Aqui tem várias opções, tá vendo? MySQL 8, deixa eu ver, aqui é a versão online, né? Isso aqui você encontra outras opções também de tipos de arquivo, tá? Mas só para que vocês tenham uma noção, esse MySQL que eu estou mostrando aqui, esse arquivo PDF, manual de referência do MySQL 4.1, ele tem 861 páginas, tá? Ele é o manual completo. Esse aqui está em português. Na época, a comunidade MySQL do Brasil fez a tradução. Então, você vai ver que aqui, ó, 99% desse manual está em português. E o mais importante, 90% do que está nesse manual aqui, do MySQL 4, funciona ainda perfeitamente no MySQL 8. Então, isso aqui é uma coisa complicada, né? O certo seria eu falar o seguinte para você: você tem dificuldade com o idioma inglês? O certo era você estudar inglês. Mas enquanto você não estuda inglês e fica craque no inglês, eu vou te dar essa opção de ter esse arquivo PDF, que tem a versão do manual em português. Eu já estou disponibilizando esse arquivo para vocês. Ele está aqui, ó, eu pus esse PDF lá no meu site. O endereço é andré.sqlweb.com.br. Vocês estão vendo ele aí no link, mas eu vou botar uma versão maiorzinha aqui só para facilitar aí. Não sei se... É andré.sqlweb.com.br/mysql41ptbr.pdf, tá? Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo quando eu subir essa aula para o YouTube, tá? Então, quem tá acompanhando aqui ao vivo e a cores agora, nesse momento, já está aí o link, e depois, quando eu subir esse link, esse vídeo para o YouTube, eu coloco lá na descrição esse link. Fica mais fácil para que vocês possam fazer o download e ter acesso a esse arquivo.
Esse arquivo aqui, gente, é fundamental, tá? Tudo que a gente precisa tem nele em detalhes, certo? Bom, vamos dar sequência então. O manual de referência já está disponível para vocês. Então, retomando aqui. Na hora que eu vou fazer um comando SQL, eu posso consultar a minha documentação. Basicamente, nós vamos trabalhar com 3 comandos. Bom, 3 comandos, deixa eu fazer um parênteses aqui. Em um banco de dados, você tem basicamente 4 operações, que é inserir uma informação nova, excluir uma informação que não interessa mais, alterar uma informação ou consultar uma informação. Basicamente, essas 4 operações te dão todas as possibilidades, as 4, né, as 4 principais possibilidades de manusear o banco de dados. Vamos dar exemplo disso aqui tudo, né? Então, eu vou voltar aqui, ó. Olha só o que eu vou fazer. Voltei aqui no americanas.com. Vou te dar um exemplo de quando é que isso aqui vai acontecer, ó. Estou no americanas.com. Uai, está até na minha conta aqui já, ó. Já fez login de cara. Deixa eu ir numa loja aqui que eu não tenho como. Deixa eu ver uma loja que eu nunca comprei. Amazon.com, acho que eu nunca comprei. Eu tenho uma conta na Amazon, mas é outra coisa. Mas tudo bem. O que acontece? Entrei aqui num site. Epa! Estou aqui na Amazon. Caramba. Isso é hora. Pronto. Só para mudar aqui. Não vai mudar, não? Então fica assim mesmo. Aqui, ó. Cliente novo, comece aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou criar uma conta na Amazon. O que significa isso? Significa que o algoritmo que controla essa parte de criação de conta da Amazon vai pegar essas informações que eu vou preencher aqui e vai levar para dentro do banco de dados, ou seja, vai inserir uma nova informação dentro do banco de dados. Certo? Bom, e se eu tivesse aqui de volta na Americanas, já que eu estou logado na minha conta, se eu vier aqui na minha conta da americanas.com e de repente, saiu fora, hein? americanas.com e de repente eu venho aqui, tenho meu endereço e eu vou cadastrar um novo endereço de entrega. O que vai acontecer? Ele vai inserir uma informação nova, que é um novo endereço de entrega, e se o endereço antigo não é meu mais, eu posso fazer a exclusão desse endereço de entrega. Outra coisa que eu posso fazer, no site do americanas.com, eu mudei de, sei lá, de telefone. Então, eu posso entrar na minha conta e fazer a alteração do meu telefone de contato. Certo? Então, esses procedimentos aqui, ó, são procedimentos que acontecem a todo momento. Vou te dar mais um exemplo antes da gente voltar lá. Famoso exemplo. Esse exemplo aqui é muito bom. Esse exemplo a gente sempre fala dele. Que é quando você vai nesse lugar aqui, ó. Pronto. Você chegou na frente desse cara, de um caixa eletrônico. Tá? Aqui
aqui praticamente acontece as 4 operações que a gente tem. Vamos tentar fazer uma correlação aqui entre essas operações e um caixa eletrônico. Tá. Quando você chega nesse caixa eletrônico e enfia o seu cartão para fazer algum tipo de operação, provavelmente ele deve inserir dentro do banco de dados dele aquele acesso, aquela transação que você está começando a tentar fazer. Então, você inseriu o seu cartão eletrônico, ele vai fazer o quê? Ele vai ler o que tem lá no seu cartão, seja na tarja ou no chip, pega aquela informação e vai lá dentro do banco de dados do data center do seu banco e consulta, falando assim, ó, tem esse cara aqui, desse cartão, dessa conta, aí o banco fala, pede a senha, aí você digita a senha. Mais uma vez, faz-se uma consulta para saber se aquela senha realmente está válida. E assim sucessivamente. Aí você fala, eu quero fazer um saque de R$500. Então, o que ele faz? Ele vai lá e vai inserir uma informação no banco de dados que está sendo feita uma transação onde você está retirando R$500. Certo? E aí vai. Depois pode alterar o saldo, aí depende da lógica, da forma com que cada banco trabalha, tá? Aí depende muito dos algoritmos que são implementados, etc. Mas essas 4 operações aqui, ó, elas acontecem praticamente a todo momento nos mais diversos sistemas que você usa no seu dia a dia. Certo? Bom, então, dessas 4 operações, nós temos os comandos correspondentes. Nós já estudamos, na disciplina de banco de dados 1, o insert, que é a instrução SQL para quando eu quero inserir uma informação dentro do banco de dados. Então, é insert. Vamos pesquisar ela aqui? Ctrl F, insert. Olha ela aqui, ó. Isso aqui é uma performance. Olha a quantidade, tem 681 ocorrências para insert. Deixa eu ver qual que eu quero. É essa aqui que eu quero. Ó. Item 6.4 do manual. Dessa versão, tá, gente? Do manual. Porque se você for pegar a versão mais nova do site lá, isso aqui pode estar em outro lugar. Então, aqui na manipulação de dados, nós temos exatamente os 4 elementos que eu falei para vocês. Select, Insert, Update, Delete. Já vou até fazer a correlação aqui, ó. Então, para inserir é insert, para excluir nós usamos o delete, para alterar nós usamos o update e para consultar nós usamos o select. Certo? Então, esses são os 4 comandos, as 4 instruções SQL. Lembrando que isso aqui é SQL, 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 SQL. Tá? Então, aqui nós temos as 4 instruções SQL para enviar ao software de banco de dados para que ele faça aquela transação que a gente está solicitando. Então, o inserir nós já aprendemos. Nós vamos estudar o excluir e o alterar também. Porém, nós vamos começar pelo select, que é a parte de consultas, tá? Então, se a gente olhar aqui nesse manual, ele é o primeiro, ó, 6.4.1, select. E aqui, nós vamos pegar, ó, uma versão mais completa dele. Ou seja, aqui eu tenho todas as possibilidades para esse comando de consulta, todos os recursos que ele disponibiliza para a gente. Certo? Então, olha lá. Select. Aí, tudo isso aqui que está daqui para frente, ó, são alternativas, são opções de recursos que eu posso agregar ao comando select. Para a gente fazer alguns testes, eu vou usar aqui esse nosso site, sqlweb.com.br. Vou aqui para o nível 3.
E no nível 3, eu vou usar essa versão coloridinha aqui, porque ela vai colorindo o comando, fica mais bonitinho da gente ver. Eu vou também tentar aumentar um pouco o zoom aqui, para facilitar a visualização de vocês aí. Tá? Ok. Acho que aumentei um pouquinho demais, né? Deixa eu ver. 125, acho que já ajuda. Beleza. Então, vamos retomar. Aqui no manual, esse aqui eu já posso fechar. Vou fechar isso aqui vou fechar, isso aqui por enquanto fica, esse horário aqui. Esse horário aqui, pessoal, eu vou colocar ele também, ele está no meu site também, ó. O endereço está aqui, andré.sqlweb.com.br/ctit.pse2.pdf. Vou colocar o link dele também junto com esse vídeo no YouTube. Na hora que eu postar esse vídeo da aula no YouTube, eu vou colocar também esse link do nosso horário lá. Tá? Quem não tem ainda, pode acessar esse PDF lá. Ok, então, olha só. Nós vamos estudar esse comando, essa instrução SQL, que é o select, que é um comando para consultar. Quando eu mando um select para o software de banco de dados, esse software de banco de dados, que é o MySQL aqui no exemplo, vai, de acordo com as orientações ou instruções que nós escrevemos no comando, ele vai vir aqui na tabela ou nas tabelas, pegar as informações que nós estamos querendo, com os critérios que nós estabelecemos, e vai juntar essa informação e devolver para a gente. Então, só para dar um exemplo, aqui eu tenho um banco de dados que tem, por exemplo, uma tabela de pacientes. Tem uma tabela de pacientes, nessa tabela de pacientes eu tenho código, que é um integer, o nome, que é varchar 50, nascimento, que é um date, e o sexo, que é char 1. Então, se eu fizer aqui, ó, select minúsculo, não coloriu. Select, acho que tem que... Deixa eu ver se eu... deu um enter aqui, resolveu. Select, código, vírgula, nome, vírgula, nascimento, vírgula, sexo, from pacientes. From pacientes. Aqui nesse site, eu tenho a opção desse botão aqui, ó, execute o comando e veja o resultado. Então, quando eu clico nesse execute o comando e veja o resultado, o que ele faz? Ele pega aquele comando SQL que eu digitei, que está aqui embaixo, manda para o MySQL, como eu estava mostrando para vocês, manda para o MySQL. O MySQL processa isso aqui, ou seja, busca as informações que eu estou pedindo e devolve. E aí ele mostra para mim aqui, ó. Então, por exemplo, código 1 é o Adair Pires Cabral Júnior, que nasceu em 15 de dezembro de 1981, e o sexo dele é M. Adriana Coelho nasceu em 16 de 10 de 74, e o sexo é F. Tá vendo? Então, esse aqui é o resultado. O que esse comando faz? Né? O que tem aqui desse select? Esse select que eu fiz aqui, eu usei apenas o select e o from aqui, ó. Tá vendo? From. Só usei select com from. O que é o from? O from, eu estou falando que aqui na frente do from eu especifico qual tabela ou quais tabelas são necessárias para que eu obtenha as informações que eu desejo que estão aqui na frente do select. Então, aqui na frente do select, eu estou falando que eu desejo saber código, o nome, o nascimento e o sexo. Eu quero essas 4 colunas da tabela pacientes. Então, quando eu executar aqui, ele me mostra. Vocês estão percebendo? Eu vou falar muito disso para vocês. O resultado de um comando select, eu vou sempre chamar de matriz resultante. Por quê?
Porque toda vez que eu executar um comando select, o resultado será sempre uma matriz. Eventualmente, essa matriz pode ter uma única célula, mas é sempre uma matriz. Aqui eu tenho uma matriz com 1, 2, 3, 4 colunas. A coluna do código, a coluna do nome, a coluna do nascimento e a coluna do sexo. São 4 colunas e várias linhas. Certo? O número de colunas é estipulado pela quantidade de elementos que eu coloco aqui. Se eu colocar aqui de novo, vírgula, sexo de novo. Vou pegar o sexo 2 vezes. Não tem sentido, mas funciona. Olha lá. Então, agora, a matriz resultante tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero, além de mostrar o sexo, eu quero colocar também aqui o número 890. Então, na matriz resultante, vai vir agora uma coluna a mais, e nessa coluna a mais tem o número 890. Tá? Então, aqui na frente do select, o que eu quero dizer com isso? Aqui na frente do select, a quantidade de elementos que eu coloco separados por vírgula define a quantidade de colunas que eu tenho na matriz, que será o resultado do processamento desse comando. O que o MySQL fez? Ele foi lá dentro do banco de dados, na tabela pacientes, que eu especifiquei aqui, ele foi lá na tabela pacientes, pegou o código, nome, nascimento, sexo, e esse número 890 não estava na tabela. É uma informação fixa que eu pus aqui, então, vem esse valor fixo, sem necessariamente estar dentro do banco de dados. E ele pega todas essas colunas da tabela. Nós sabemos que a tabela pode ter muitas linhas. 10, 5, 20 milhões, 1 bilhão de linhas. A quantidade de linhas de uma tabela está limitada à capacidade de disco do computador. Tá? Então, a quantidade de linhas vai depender da quantidade de informações que tem naquela tabela e critérios que nós vamos aprender a usar. Ok? Bom, voltando aqui na nossa disciplina de Banco de Dados 2, qual que é o principal objetivo dessa disciplina? O principal objetivo dessa disciplina de Banco de Dados 2 é que você fique craque, fique mestre, entenda tudo. O insert não tem segredo, vocês já aprenderam em Banco de Dados 1. Esse inserir aqui, isso aqui é igual andar para frente, não tem segredo, é fácil, você faz sem mistério. Mas, essas outras 3 operações, excluir, alterar e consultar, são operações chaves em banco de dados. E, se você ficar craque nesses 3 comandos, no delete, no update e no select, você será um programador muito feliz. Sabe por quê? Porque se você é craque de banco de dados e é craque de SQL, às vezes você precisa fazer um software, um relatório, um aplicativo, e você, elaborando uma instrução SQL bem elaborada, você pode reduzir o seu algoritmo em 50%, 70%, 80%. Se eu sei, se eu sou bom, se eu aprendi bastante de SQL, a minha vida de programador vai se tornar muito mais fácil, porque eu posso transferir para o software de banco de dados a tarefa, ou boa parte da tarefa que eu teria que fazer em algoritmos. Tá? Então, reforçando,
Nosso objetivo na disciplina de Banco de Dados 2 é que você fique craque nesses 3 comandos, principalmente aqui, ó. Delete, Update e Select. Principalmente porque nós vamos usar muito todos esses recursos nas disciplinas de linguagem de programação. Inclusive, né, nós já temos agora, nesse PSE 2, uma oferta de linguagem de programação 1. Não sei se vocês estão matriculados, mas nós vamos ter a nossa primeira aula de linguagem de programação 1 no dia 24 agora. Ó. LP1, linguagem de programação 1, que começa dia 24 de novembro. E nessa disciplina de linguagem de programação 1, nós vamos usar muito do conhecimento que nós estudamos em Banco de Dados 1 e que nós estamos estudando em Banco de Dados 2. Certo? Então, como eu disse para vocês, se o objetivo central da disciplina de Banco de Dados 2 é que você seja craque nesses 3 comandos, o que nós vamos fazer, né? Eu sei que todo aluno fica preocupado, mas como é que vai ser a prova, como é que vai ser o trabalho, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. Então, a disciplina de Banco de Dados 2, ela vai ser muito tranquila, porque o que eu quero que vocês façam são os exercícios disponíveis aqui nesse site. Então, quem ainda não tem cadastro deve fazer o seu cadastro. Faça seu cadastro. Ó. Quem já tem cadastro pode usar o mesmo cadastro. Eu preciso que, ao final dessa disciplina, lá no final de fevereiro, na disciplina de Banco de Dados 2, você tenha feito muitos exercícios de nível 3, 4 e 5. Depois, mais para o final do ano, dependendo aí do andar da carruagem, a gente estipula aí pelo menos um mínimo para que você consiga ser aprovado na disciplina, tá? Um mínimo de quantidade de exercícios de nível 3, de nível 4 e de nível 5. Só relembrando que nós estamos começando agora, então eu vou ensinar tudo ainda que você precisa para fazer exercícios de nível 3, 4 e 5. Todos os exercícios de nível 3, 4 ou 5 você resolve com um desses 3 comandos. Tá? A diferença é que aqui aumenta o nível de complexidade. Nível 3 são exercícios de um certo nível de complexidade. Nível 4 aumenta a complexidade. Nível 5 também aumenta um pouco a complexidade. E vocês começam a perceber, vou dar só um exemplo. Olha só, vou pegar aqui um exercício de nível 4, tá? Lembra que eu falei para vocês que lá no site da Americanas, eu vou até voltar lá de novo. Falei para vocês que aqui no site da Americanas, de repente apareceu aqui, ó, os mais vendidos hoje. Eu poderia fazer um exercício para você. Faça um comando SQL que mostre os... Quantos produtos será que tem aqui? 5. Será que é 10? 10. Esse ar-condicionado já estava? Já estava. Então, são 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os 9. Vamos arredondar para 10 para ficar mais bonito. Eu poderia muito bem te dar um exercício falando assim, ó, faça um comando SQL, no caso, uma consulta, seria o select, que traga ou que mostre os 10 produtos mais vendidos hoje no site da loja virtual. Poderia ser uma pergunta. Aqui nós temos perguntas desse tipo. Aqui, a diferença é que aqui eu não tenho o banco de dados da loja do site da Americanas para te mostrar como é que essas informações estão armazenadas lá. Porque para você poder mostrar esses 10 produtos mais vendidos hoje, o que você teria que fazer? Você teria que ter acesso ao banco de dados e você precisaria entender como é que ele foi projetado para você entender como é que essas informações estão armazenadas lá dentro. Aqui no nosso caso, como são exemplos menores,
aqui, para toda pergunta, tem aqui o projeto do banco de dados para você entender. E a gente estudou isso aqui em banco de dados 1. Então, aqui eu tenho uma tabela de passageiros. A tabela de passageiros está ligada à tabela de corridas. A tabela de corridas tem uma conexão com os carros, com os bairros, origem e destino, logradouro, origem e destino também, e a CNH do motorista. E aqui está perguntando, ó, qual a quantidade de corridas que cada passageiro já fez? Eu quero o nome do passageiro e a quantidade. Tá vendo? Então, aqui eu estou te dando, ó, de acordo com esse projeto de banco de dados, a informação que eu desejo é essa. O que você precisa fazer? Você precisa vir aqui e escrever a instrução SQL que vai atender a essa solicitação. Isso aqui é um exercício de nível 4. Nós vamos começar, obviamente, pelos exercícios de nível 3. Aqui, ó, quantos bairros existem? Aqui eu tenho a tabela de bairros. Na tabela de bairros eu tenho código, nome e população. Qual que é o comando que eu faço para trazer essa resposta? Percebe? Então, aqui, ó, se você se concentra, quanto mais exercícios você consegue fazer aqui dos níveis 3, 4 e 5, mais você prova que você está aprendendo e que você está ficando apto na disciplina. Então, gente, como é que eu faço para ser aprovado na disciplina de banco de dados 2? Simples. Você vai fazer exercícios de nível 3, 4 e 5. Tá ok? Bom, teoricamente, hoje, vocês ainda não, oficialmente, né, eu ainda não comecei a explicar e a ensinar como resolver esses exercícios. Isso é o que eu começo a fazer hoje, tá? Mas, deixa eu mostrar uma outra coisa aqui. Só um segundo. Olá, seja bem-vindo. Bom, o que acontece? Vocês não são a primeira e não serão a última turma da disciplina de banco de dados 2. Vocês já tiveram aula comigo e vocês sabem que eu tenho o hábito de gravar todas as minhas aulas e disponibilizar essas aulas no YouTube. Então, se você for lá no meu canal do YouTube, se você for aqui nas playlists, você vai encontrar por exemplo, vou pegar as mais antigas aqui, ó. Aqui tem, ó, todas as aulas de banco de dados 2 do segundo semestre de 2019. Tem 12 vídeos nessa playlist. Então, muito do que eu vou ensinar para vocês nessas nossas aulas aqui do PSE 2 tem já gravações de semestres anteriores. Eu estou passando isso, tá? Só como uma forma de mostrar para vocês que vocês, além das explicações e das aulas que eu vou ministrar aqui, vou repetir tudo que está gravado já nessas aulas dos semestres anteriores. Nunca fica igual, né? Certamente vai ficar tudo diferente do que aconteceu no segundo semestre de 2019, porque lá eram outros alunos e outros exemplos. Então, eu vou explicar os mesmos conceitos, os mesmos comandos para vocês, e certamente vai ficar diferente. Então, uma coisa completa a outra. Quem tiver um tempinho, a disponibilidade a mais, e quiser já ir dando uma estudada nessas aulas dos semestres anteriores, eu recomendo fortemente. Se você vai aprender mais ainda. E aí, pessoal, aproveitando, eu falei para você que quanto mais você aprender dessa parte de banco de dados, mais facilitada vai ser a sua vida de programador. Então, eu gostaria que você tivesse a preocupação, nessa disciplina de banco de dados 2, você tivesse a preocupação de aprender, não a preocupação de ser aprovado. Porque você tem que pensar o seguinte, quanto mais você aprender, mais facilitada vai ser a sua carreira profissional.
porque você, desenvolvendo essas habilidades, entendendo os conceitos, aprendendo a aplicar corretamente tudo que a gente tem de recurso aqui, ó, você vai conseguir dar soluções mais rápidas e eficientes para os problemas de TI que você encontrar, na parte de software, principalmente, né? Quando você precisar ir trabalhar com software, não só em desenvolvimento, tá, gente? Isso aqui, por exemplo, eu posso, com o meu conhecimento de SQL, tendo acesso ao banco de dados da empresa, eu posso, por exemplo, pegar uma planilha Excel, conectar no banco de dados, e essa planilha, processando um comando select, ela traz um monte de informação já trabalhada para dentro do Excel, me permitindo fazer um relatório ou um gráfico. Então, às vezes, eu dou uma solução para um problema na empresa, sem necessariamente fazer programação, mas com conhecimento de SQL eu posso ter isso muito facilitado. Tá? Mais um motivo da importância de você querer efetivamente aprender. Bom, então vamos dar sequência. Então, o que nós precisamos aprender? Nós vamos começar, eu já disse, com o select. Nós já aprendemos que na frente do select eu coloco o que eu quero de informação e na frente do from a tabela em questão. A tabela que tem a informação que eu desejo, né? Então, vamos retomar aqui. Aqui eu tenho a tabela de bairros. Então, select, eu quero consultar o nome e a população na tabela de bairros. Pronto. Tem o bairro Centro, com 65.468 habitantes, e assim sucessivamente. Abadia, 652 mil, e assim sucessivamente. Tá vendo? Então, esse é o principal comando que a gente vai estudar, tá certo? Bom, todos os nossos encontros, a gente já está indo para quase 1 hora, e eu pretendo fazer com que essas aulas tenham por volta de 60 minutos, não muito além disso, porque senão fica muito cansativo e não é tão produtivo. Então, eu quero fazer o seguinte, eu quero sempre mostrar, explicar alguns conceitos e deixar que vocês possam estudar ou praticar algumas coisas até o nosso próximo encontro, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, com esse pouquinho que a gente aprendeu até agora, que é simplesmente o que eu quero nome e população. E da onde ele vai buscar esse nome e população? Ele vai buscar nome e população na tabela de bairros, para obter o resultado que eu quero. Bom, isso aqui é uma coisa muito básica, né? Nome é uma coluna da tabela bairros, população é uma coluna da tabela bairros. Mas o SQL, ele nos dá muitas e muitas e muitas funcionalidades. Eu vou voltar aqui lá no comecinho do manual, vou voltar aqui lá na página 1. Eu quero mostrar para vocês outra coisa. Eu quero que vocês, até o nosso próximo encontro, que vocês tentem dar uma estudada, uma praticada nesse item aqui que eu vou mostrar para vocês. Quer ver? 632, se não me falha a memória. Deixa eu ver se eu estou bom de memória. Isso. 632. Nossa, eu estou com a memória boa. Eu quero que vocês deem uma olhada no manual, nesse manual, no item 6.3 do manual. Basicamente, eu quero que vocês comecem a aprender sobre funções. E para começar a ilustrar, vamos começar a trabalhar pelo menos
nesse primeiro momento, com as funções string, que é o 6.3.2. Vou clicar aqui, ó, 6.3.2, funções string. O que significa isso? O que é uma função? Uma função é um algoritmo que normalmente faz uma tarefa para a gente. Vou te dar um exemplo prático. Deixa eu pegar uma função bem simples aqui para você entender. Vou pegar uma bem legalzinha para ficar fácil da gente entender. Quer ver? Vou pegar essa função aqui, ó. Função left. Tá? Eu falei para vocês que função é um algoritmo que faz uma determinada tarefa para mim. Como é que você sabe como essa função funciona e o que ela tem de requisito? É consultando o manual. Então, aqui eu tenho a função. Essa função se chama left. Toda função tem parênteses. Abre e fecha parênteses, ó. Então, a função left, ela, dentro dos parênteses, ela tem 2 parâmetros. Toda vez que eu for usar a função left, eu tenho 2 itens que eu preciso especificar. Aqui ele chama um item de str e um outro item de tam. O que ele está me explicando que a função faz? Ele está falando que a função retorna os tam caracteres mais à esquerda da string str. O que significa isso? Se eu colocar aqui tem um exemplo, ó. Ele colocou str, ele colocou essa string aqui, ó, colocou até entre aspas, tá? FOOBAR. Essa é uma string que tem 9 caracteres. Certo? E ele colocou a string, vírgula, o número 5. Qual que é o resultado desse comando? FOOBA. O que é esse FOOBA? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, ele retorna os 5 caracteres mais à esquerda da string str. Então, quando eu usar a função left, ele vai pegar a string que eu especificar aqui, left à esquerda, ele pega os 5 primeiros caracteres à esquerda. Então, eu já estou aprendendo como é que funciona a função left. Vou aplicar ela aqui agora para você ver. Aqui eu estava pedindo para mostrar nome e população dos bairros, correto? Então eu vou usar aqui agora a função left, abre parênteses, vou dar para a função left o nome dos bairros e vou colocar aqui 1,4. Fecha parênteses. Então, eu fui lá no manual, vi que existia essa função left, tentei entender o que ela faz aqui, inclusive no exemplo, e para mim ter certeza e aprender mais ainda como é que funciona essa função left, eu trago ela para cá e mando executar e vejo o resultado. Olha aqui o resultado da função left. O que tem lá na coluna nome da tabela bairros? Butantã. O que a função left me deu? Buta. O que é esse buta? É as 4 primeiras letras à esquerda da coluna nome. Então, essa função left executa esta tarefa, que é pegar da string que está estipulada aqui no primeiro parâmetro da função. André, é diferente de array, né? Que o array ele começa em 0, né? É diferente, é diferente. E aí, a sua pergunta é muito boa, porque pensa o seguinte, a gente tem que ficar esperto, porque cada função pode funcionar de um jeito. Aproveitando a sua pergunta, nós temos aqui, junto nessa mesma lista de função, nós temos aqui, ó, o substring, que vai meio ao encontro do que você está falando, que é um sinônimo para mid. Então, eu posso usar tanto o substring como o mid. Tá vendo? Ele está falando que é um sinônimo. Ó. Como é que esse cara trabalha? Eu passo a string,
a posição de partida e o tamanho. Vamos usar ela aqui para a gente ver, ó. Então, se eu colocar aqui, ó, vírgula, vou colocar mais um item. Substring, abre parênteses, vou usar o mesmo nome dos bairros, vou colocar 3,5. Lembrando que ele vai pegar do nome a partir do terceiro caractere, inclusive o terceiro, os 5 próximos. Vamos ver? Então, vamos pegar o cantagalo aqui, ó. 3,5, tá vendo? Opa, acabei clicando aqui num troço aqui, baguncei minha brincadeira, sumiu. Vou pegar o outro aqui, vou pegar o Planalto. Planalto. Onde é que está o terceiro? O terceiro é essa letra A aqui, ó. PLA. Esse é o 3. A partir dele, conta-se 5. Então, A, N, A, L, T. Fica Anaut. O O não entra, tá? Eu cliquei no O aqui, mas o O não entra. Fica Anaut. A partir do terceiro caractere, inclusive, os 5 próximos. Então, olha o que o substring trouxe. Exatamente o Anaut. Tá vendo? Se eu colocar um 0 aqui, vamos ver o que ele pega? Se eu colocar 0, ele pega do começo. Ó, como a posição 0 não existe, ele pegou o 0, 1, 2, 3, 4. Ó, 0, 5, ele trouxe Buta. Tá vendo? Se eu colocar 1 e 5, ele traz Butã. Tá vendo? Vou repetir aqui, ó. 0, até para a gente confirmar. Com 0, o que ele traz? Não traz nada. Agora eu estava confundindo com esse left aqui, ó. Ele não trouxe nada, ó. Por quê? Porque não começa na posição 0, tá? Em algumas linguagens de programação, quando a gente trabalha com array, né, com vetor, matriz, pode-se trabalhar com a posição 0. Aqui não, ele começa na posição 1. Então, se eu trocar o 0 para 1, aí agora ele traz, ó, Butã, tá vendo? Os 5 primeiros. Então, realmente, aqui, nessas funções especificamente, começa com 1, não é com 0. Né? Bom, pessoal, como eu disse para vocês, a gente vai sempre trabalhar com esses encontros por volta de 1 hora, tá? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? É lógico que eu sei que vocês estão... É só dar uma olhada aqui que dá para ver que vocês estão, né, cheios de emoções. Eu não sei quais disciplinas vocês fizeram a opção por escolher, mas sempre que tiver um tempinho, tenta dar uma estudadinha para que a gente possa ir adiantando nisso. Então, o que eu quero que vocês façam para a nossa próxima aula? Eu gostaria que vocês pegassem no manual, voltando aqui, ó. Vamos começar com esse item aqui, ó, 6.3.2. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse item do manual. Tem muita função aqui, gente, que, juro para vocês, mais de 20 anos mexendo com esse troço, nunca usei, tá? Mas dá uma lida. E tem muitas funções aqui que são interessantíssimas. O que eu quero que vocês façam? Que peguem esse item funções string e façam com todas as funções, o máximo de funções que você conseguir, a mesma coisa que eu fiz com o left e com o substring, tá? Que você venha aqui, que você veja a função, como é que ela está especificada. Aqui ele está tentando explicar o que ela faz. Aqui ele está te dando um exemplo, se você executar isso, o resultado é isso. Tente entender e traga para cá e execute aqui também para você ver na prática o resultado dessa função. Aí com qualquer tabela que você quiser, tá? Outro detalhe interessante, aproveitando que eu estou vendo aqui, ó, quando ele fala que essa função é multi-byte, significa que ela é a questão de maiúsculo e minúsculo, tá? Tem umas que são multi-byte, tem outras que não. Então, quando é multi-byte, maiúsculo e minúsculo dá na mesma. Tá? Vamos comprovar isso aqui. Vou comprovar isso de uma outra forma, tá?
eu vou vir aqui, vou fazer uma coisa que eu ainda não expliquei, mas não se preocupe, é só para comprovar. Where left, vírgula 1, igual a A. Deixa eu ver se tem bairros que começam com a letra A. Tem, ó. Tá vendo que aqui, ó, ele trouxe só bairros que o nome começa com a letra A? Eu ainda vou explicar lá o comando, tá, gente? Mas é só para ilustrar. E vocês estão vendo aqui que os bairros que começam com a letra A, tem uns que estão com a letra A maiúscula e outros com a letra A minúscula. Então, o que que significa? Significa que esse left, quando ele fala que ele é multi-byte, cadê? Aqui, ó, left, que ele é multi-byte, significa que para ele maiúsculo e minúsculo não tem diferença. Tanto é que quando eu falei aqui, ó, left, o que o left nome, vírgula 1 faz? Pega a primeira letra do nome. E eu falei que essa primeira letra do nome tem que ser igual à letra A. E tanto faz eu colocar A minúsculo como A maiúsculo, e vocês vão perceber que a gente tem exatamente o mesmo resultado. Os mesmos bairros. Todos começando com a letra A, e novamente, começando com a letra A maiúscula ou minúscula, o resultado está sempre vindo o mesmo. Então, esse é a questão do multibyte. Se é multibyte, tanto faz maiúsculo e minúsculo, o efeito será o mesmo no resultado. Mas, por enquanto, não se preocupem com essa última linha que eu acrescentei aqui. Eu quero mais que vocês deem uma praticada, uma estudada nesse manual, nesse item 6.3.2. Quanto mais você conseguir estudar dessas funções, melhor, tá? Melhor por quê? Quanto mais você aprende das funções, mais facilidade você vai ter para fazer os exercícios depois. Tá? Porque praticamente todos os exercícios aqui precisam de uma função ou outra. E aí, para saber usar as funções, se você não faz nem ideia que ela existe, o exercício se torna um pouco mais difícil, né? Tudo bem, pessoal? Então, assim, a proposta de hoje é essa, tá? Só dar uma passeada por essa parte do manual aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida? André, fica salvo se a gente, por exemplo, pegar uma dessas funções dessa de string, do select, e colocar lá no exercício 3, em exercício 3, ela fica salvo de alguma forma aí, não? Aqui, ó, só fica salvo quando você responde o exercício. Bom, primeiro de tudo, eu tenho que estar logado com o meu usuário e senha. Vocês estão vendo aqui que meu usuário e senha está aparecendo aqui, mas eu não fiz login. Então, tudo que eu faço aqui, ó, por exemplo, select asterisco from bairros. Se eu mandar corrigir essa resposta, ele processa, fala que a resposta está errada, mas ele não registra nada. Por que ele não registra? Porque eu não estou logado. Então, se não está logado, ele não tem para quem registrar isso. Mas se eu faço login aqui, aí eu posso... Tudo que eu faço aqui no meu login fica registrado. Vou responder esse exercício aqui, por exemplo. Ó, mostrar placa e capacidade dos carros com ano inferior a 2005. Então, select from dos carros. Então, é essa tabela de carros. Na tabela de carros, eu tenho a placa, tenho o ano, tenho o modelo, tenho a capacidade. Na tabela de carros, eu estou vendo aqui no projeto. Ó, aqui em cima a tabela de carros. Então, a tabela que tem as informações que eu preciso é a tabela de carros. É para mostrar o quê? Placa e capacidade. Então, tem a coluna placa na tabela carros, tem a coluna capacidade. Bom, é isso que é para mostrar, placa e capacidade dos carros. Se eu mandar corrigir aqui, ó, a resposta está errada. Esse comando não traz o que foi pedido na pergunta. Então, esse erro que eu acabei de cometer aqui, ó, eu vou te mostrar aqui, ele fica nos meus exercícios respondidos. Então, aqui, para você ter uma ideia, ó, tudo que eu já respondi está aqui, tá vendo? Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui no dia 28/8/2020, às 14h40, eu mandei essa resposta para essa pergunta aqui, ó, de criar a tabela. Então, quando você está logado no sistema, tudo que você responde no corrigir resposta fica registrado. Até como material de estudo, né? Porque você pode vir aqui e pode estudar naquilo que você já fez, por exemplo. E isso também é uma forma de você saber, por exemplo, as suas estatísticas. Isso aqui vai ser uma forma que eu tenho, por exemplo, de saber que isso aqui é no meu usuário, André Luiz Souza.
eu já fiz 7 exercícios de nível 1, 26 exercícios de nível 2. Aliás, desculpa, aqui é a quantidade de pontos, aqui é a quantidade de respostas corretas. Então, eu já acertei 7 questões de nível 1, 13 questões de nível 2, 23 questões de nível 3, 25 questões de nível 4 e 31 questões de nível 5. As quantidades de erro, ele também registra, mas isso aqui não tem a menor importância para mim, tá? Ou seja, se você pegou um exercício, errou ele 50 vezes e acertou em seguida, beleza, você acertou, você aprendeu. Os 50 erros que você cometeu naquele mesmo exercício foi parte do aprendizado e para a nossa estatística aqui, ela não é relevante. Para efeito de acompanhamento, para mim saber o que você está conseguindo fazer nessa disciplina de banco de dados 2, eu vou olhar só essa estatística sua aqui, ó, as quantidades de respostas corretas que você está conseguindo em cada nível. Ok? Então, são esses os registros que o site faz. Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida? Assim, antes de começar a tentar fazer, a não ser que quem já tem algum outro conhecimento, ou quem já foi mais curioso e já assistiu um pouco das aulas lá, o que eu quero dizer com isso? Quando eu falo que os erros que você comete no site não têm a menor importância para mim, é porque fique à vontade para tentar e errar, não tem problema. Normalmente, quando você se prepara primeiro, e aí quando eu falo você se prepara, é conhecendo um pouco mais das ferramentas que você tem. Quanto mais você aprende, mais você se prepara, e a tendência é que você acerte mais rápido. Consequentemente, você ganha mais tempo. Então, eu diria que, a princípio, nesse primeiro momento, em vez de já tentar sair respondendo, até porque a gente ainda precisa estudar muitas coisinhas aqui antes de você começar a fazer os exercícios de nível 3, seria bom você seguir esses passos que eu estou sugerindo e começar a aprender um pouquinho essas funções, porque essas funções, elas ajudam muito. Olha só nesse exemplo simples que eu dei para vocês aqui, ó, eu vou mostrar a placa e a capacidade dos carros. Eu vou colocar mais uma informação aqui, ó, placa, capacidade, ano e modelo. Olha só, tá aí. Tudo bem que esses dados eles são meio malucos, porque tudo que vai inserindo fica dentro do banco de dados, né? Mas aqui, ó, vamos pegar um negocinho mais simpático. Vamos ver se tem. Aqui tem uns negocinhos mais simpáticos, ó. Por exemplo, esse Celta aqui, ó, é um Celta 2009, ele tem capacidade de 5 passageiros, a placa dele é AAA0000. Imagina se eu quisesse, por exemplo, saber todos os carros que terminam com final 9. Vamos supor, sei lá, eu sou lá do Detran de São Paulo e estou fiscalizando para saber quantos carros poderiam rodar em São Paulo em função do rodízio. E, por exemplo, hoje é o dia do carro de final de placa 9. Então, o que eu posso fazer? Olha só, do mesmo jeito que eu mostrei para vocês a função left, como eu já estudei muito, já conheço um pouquinho, eu sei que existe a função right. A função right é o contrário da left. A função left pega um pedaço à esquerda, a função right pega um pedaço à direita. Então, se eu coloco aqui placa, vírgula 1, significa que eu vou pegar o último caractere da placa. E se eu perguntar se ele é igual a 9, eu vou pegar todos os carros que têm placa final 9. E aí você vai ver aqui, ó, todos os veículos que vieram aqui, o último dígito da placa é o dígito 9. Tá vendo? Então, se eu tivesse um exercício aqui, ó, mostre a placa, capacidade, ano e modelo dos carros com placa final 9. Essa seria a resposta. Tá vendo? Mas eu cheguei nela fácil, nessa situação fácil, porque eu lembro da função right. E se você não tivesse a menor ideia de que essa função existiria, como é que você faria para pegar os veículos que têm placa final 9? Você ia ter que descobrir uma fórmula. Sei lá, existem outras possibilidades, existem várias possibilidades para se obter o mesmo resultado. Mas quanto mais você conhece das ferramentas, das funcionalidades do SQL, mais fácil você vai encontrar a solução para aquele problema.
Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida? Mais algum outro comentário? Entenderam o que vocês precisam aí brincar aí para o nosso próximo encontro? Dá uma pesquisadinha nessas funções aqui e, de preferência, dá uma testada também, rodar esses comandos aí para você ver como é que eles funcionam. Tudo bem? Dúvidas? Não. Pra Bom, mim, pessoal, então, pode falar, Pedro. tranquilo pra mim. Tranquilo, né, Pedro? Beleza, joia. Bom, pessoal, então por hoje é só isso, tá? Daqui até o final da noite aí eu vou subir esse vídeo lá no YouTube. Essa é a nossa primeira aula de Banco de Dados 2 do PSE 2, a missão do nosso curso de informática. Ok? Então, um abraço para vocês, uma boa semana. E quem for fazer Banco de Dados 1 comigo, a gente se vê às 3h30 da tarde. Beleza. Falou, André. Falou, pessoal. Ô, gente.